Após bater o Santos na Vila Belmiro, o Colorado foca suas atenções no Vasco da Gama. Jogo no final de semana, onde o Colorado pode conquistar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Quero falar sobre a janela de transferências e algumas definições que o Colorado vem fazendo dentro do mercado. E o incômodo nos bastidores com o empresário. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Vocês já viram que a vestimenta tá diferente, né? Assim como o cenário. Estive em Santos, né? Na vitória do Inter ontem contra o Peixe na Vila Belmiro. Já tô em casa, né? Então, o Inter agora que tem, né, 3 jogos seguidos dentro do estádio Beira-Rio. Pega o Vasco pelo Campeonato Brasileiro neste domingo à noite. Pega o Fluminense na quarta-feira pela Copa do Brasil e no outro final de semana, né, no domingo, pega o São Paulo também em casa. Então, 3 jogos no Beira-Rio pra gente, né, tentar fazer mais vitórias, né, para seguir subindo na tabela, seguir trazendo a confiança de volta ao torcedor colorado. E eu quero atualizar vocês com algumas questões em nome da Gigante Veículos. O teu carro novo tá lá te esperando. Aquele seminovo com cheirinho de novo, melhor para ir para as vendas no mercado, com quem é referência, tu evita dor de cabeça e aquela preocupação, né? Então a Gigante Veículos é minha parceira, já segue eles lá no Insta, no @Gigante Veículos, onde você, né, acompanha todas as novidades da loja, troca do showroom e muito mais. Então Gigante Veículos oferece esse conteúdo que vai falar, né, sobre algumas questões. A primeira delas é sobre Alan Rodrigues, que está sendo aguardado em Porto Alegre até o final da semana. O Inter está fechando esta contratação. O Inter só não confirma, né, oficialmente porque ele ainda não assinou o contrato. A assinatura, né, vai acontecer depois dos exames médicos, né, que vão acontecer aqui em Porto Alegre. E a partir daí, se tudo der certo, ele assina um contrato de 5 anos. O Alan Rodrigues, né, tem ficado fora dos jogos, né, dos Argentinos Júniors no começo do Campeonato Argentino, em virtude, óbvio, né, da negociação com o Inter, até para evitar, né, uma possível lesão. Ele que teve, né, um pequeno desconforto aí na reta final, né, do Apertura, e agora, né, em virtude, né, dessas conversas com o Inter, que já duram há muito tempo, ele ficou fora. A ideia do Inter é que ele seja à disposição no duelo de quarta-feira contra o Fluminense, tá? Pro jogo contra o Vasco é bem improvável, para não dizer impossível, primeiro, porque ele nem anunciado foi, e hoje é quinta-feira, então ele teria que sair no bid até amanhã, sendo que nem vai treinar com o grupo. Então, eu diria que até o jogo contra o Fluminense é improvável ele estar apto, tá? Mas, como é uma decisão, né, um jogo que o Inter precisa, de repente ele pode sim receber alguns minutos no jogo eliminatório. O Inter, né, está pagando cerca de 4 milhões de dólares por esse jogador, por 80% do passe. Dentre esses 4 milhões, tá? Tá lá o valor de mais-valia do Boston River, está o valor, né, do Argentino Júnior e também tá aquele valor que eu comentei ontem para vocês aqui no canal, das taxas, né, da AFA, né, do jogador mesmo também. Então o Inter vai arcar com todos esses custos e ele vai chegar aí para assinar um contrato até 2030 com o Internacional. Ele deve ser, né, a tendência, a última contratação desta janela. Não estou apostando em grandes chegadas, tá? O Inter trouxe o Richard, que era o 5, o Inter trouxe, né, agora o Alan Rodrigues, né, que faltam só aí questões de exame e assinatura, né, para ser jogador colorado, e trouxe aí o Alan Benítez na reposição do Natan. O Inter não vai repor o Rogel, o Inter não vai repor o Kaique Rocha e trará somente agora situações de mercado ou reposições, caso algum jogador seja vendido. Alguns dos nomes, né, estão sendo especulados é do Wesley, né, jogador que teve aí no começo da temporada uma possibilidade do Krasnodar da Rússia. Na última partida do estádio Beira-Rio contra o Ceará, o Wesley parou na zona mista e falou, né, sobre a possibilidade de jogar no futebol do América do México, né, no futebol mexicano. E recentemente, tá, surgiu uma informação de que o Portland Timbers dos Estados Unidos teria feito uma proposta para o Inter na casa de 8 milhões de dólares e o Inter acabou recusando porque tem só 50% do passe, os outros 50% pertencem ao Palmeiras e o Inter não quer abrir mão. A direção do Inter ficou bem incomodada, tá, com essa notícia, porque, segundo eles, o Inter não recebeu esta proposta e que parece que o empresário do Wesley está plantando algumas notícias para forçar a barra, né, com o Internacional ou para colocar o jogador em evidência, né, para tumultuar o ambiente.
É válido destacar uma coisa aqui. Isso não tem nada a ver com o Wesley. O Wesley é um jogador, né, da resenha, né, um cara, não vou dizer ingênuo, né, porque nenhum jogador de futebol me parece ser ingênuo a esse ponto. Mas é um jogador que deixa muitas coisas na mão do seu empresário. Não é aquele jogador, tá, que cuida, né, que fala com o empresário todo dia, né, que fica por dentro de todos os detalhes das negociações, sondagens e tal. É muito mais um cara, né, focado no Inter, no seu dia a dia, do que propriamente, né, outras questões. Mas há um incômodo, sim, do departamento de futebol com o Paulo Pitombeira, né, que é o empresário do Wesley, né, que segundo o Inter está, né, tumultuando o ambiente, tá? Então há esse incômodo, não sei se o Wesley vai sair, o fato é que o Inter neste momento não tem nenhuma grande proposta em cima da mesa para vender jogadores, tá? Então tá entrando o dinheiro do Johnny, saiu o Kaique, né? Mas não tem uma projeção grande de uma venda, né, para o Inter fazer aí nos próximos dias, mas a janela vai até setembro, né? A janela árabe, por exemplo, fecha no dia 15 de setembro. Então até lá o Inter tem muito tempo ainda para vender os seus jogadores. Tem todo o mês de agosto, tem o final de julho, tem período em setembro, então é muito prematuro a gente falar sobre essas questões. O fato é que o foco está no jogo contra o Vasco, né? Jogo que acontece no domingo à noite, acho que é 6h30 o jogo, tá? Deixa eu pegar aqui certinho. Inter e Vasco. São tantos jogos que eu me perco na caminhada. 6h30 no estádio Beira-Rio. E nesse jogo o Vitão não vai estar apto, né? O Vitão levou o terceiro cartão amarelo ontem no duelo contra o Santos. E aí abre a possibilidade, né, da volta do Gabriel Mercado, né? Visto que o Vitor Gabriel vai atuar pelo lado esquerdo. O Mercado geralmente, né, atuava pelo lado esquerdo para compor zaga com o Vitão. Mas o Gabriel Mercado, né, foi lateral direito da seleção argentina numa Copa do Mundo. Então ele sabe jogar do lado direito. Seria o primeiro jogo, né, do Mercado depois de quase 9 meses aí sem atuar, depois da grave lesão que teve no ligamento do joelho na partida contra o São Paulo no Brasileirão do ano passado. Outra novidade que o Inter deve ter é o Richard, tá? Estará apto, né, está treinando já com o grupo e está registrado no bid da CBF. Então ele tem condições legais de atuar no duelo contra o Vasco, resta saber as condições físicas, mas ele estava jogando, né, no futebol da Turquia, o que pode ser uma possibilidade importante para ele. O Roger ontem, né, chegou a descartar a possibilidade, né, não de forma clara, né, mas deixou nas entrelinhas, de preservar jogadores, até porque o Roger quer azeitar o time, manter o bom momento, quem sabe me dar mais uma vitória para subir na tabela do campeonato. E aí não botaria um time totalmente em reserva, tanto que está optando, né, pela preservação dos jogadores no treino de hoje, né? O Inter não está treinando hoje, o Inter vai fazer um regenerativo, alguns jogadores, né, nem vão para o campo. E amanhã, né, o Inter faz uma única atividade, muito mais na base da conversa e do ajuste, para encarar o Vasco no jogo de domingo. Então, há, né, um trunfo do Vasco neste momento, né? O Vasco jogou na terça-feira contra o Independiente Del Valle, foi eliminado, né, depois de empatar em 1-1, e o Inter jogou ontem, né? Jogou na quarta-feira, né, 9h30 da noite contra o Santos, teve uma viagem, né, até Santos, então tem esse pequeno, essa diferença, né, entre os times, mas isso não significa nada. Tá bem? Quero lembrar, gente, que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br. Hoje mais um jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Em Caxias do Sul tem Juventude e São Paulo. Cara, todo jeito de empate nesse jogo aí, tá? Meu palpite é 1-1 para Juventude e São Paulo lá na KTO, kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!